Olá, amigos e amigas do Podcast Sem Fronteira, sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso projeto. O Podcast Sem Fronteira tem por objetivo realizar divulgação científica, trazendo temas, discussões relacionadas à geografia e às ciências humanas. Em nosso episódio de hoje, vamos apresentar aquilo que foi a discussão realizada no campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul no dia 18 de agosto de 2025. Nessa ocasião, realizamos a aula inaugural do programa de pós-graduação em Geografia da UFFS e também a abertura do 21º workshop da rede Recime. E, bom, o tema da nossa aula inaugural, da abertura do workshop da Recime, foi Temas Emergentes da Urbanização Brasileira. Nosso episódio vai retratar a primeira parte do evento, que apresenta aquilo que foi a fala, aquilo que foi a palestra proferida pela professora doutora Denise Elias. Denise Elias é bacharela, licenciada em Geografia, doutora em Geografia Humana pela USP, pós-doutora pela Unesp de Presidente Prudente e pela UFRJ. Nossa convidada tem experiência na área da geografia, com ênfase na geografia econômica, geografia agrária, geografia urbana e geografia regional. Tem atuado nas temáticas do agronegócio globalizado, reestruturação produtiva da agropecuária, agronegócio e reestruturação urbana e regional, corporações do agronegócio e cidades do agronegócio. Temáticas essas nas quais ela possui inúmeras pesquisas e publicações, contribuições à geografia e às ciências humanas. Bom, passamos agora então à fala da professora Denise Elias. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, reencontrando velhos amigos, conhecendo novos colegas, revisitando essa região que eu já estive por 2 ou 3 vezes nos últimos 20 anos. Então, realmente é uma felicidade muito grande estar aqui. Queria agradecer demais a possibilidade, agradecer o convite da professora Jussara, do professor Everton, agradecer a William e a Dora pela possibilidade de estar aqui. E realmente, como disse o William, né, os momentos do workshop da Recime são sempre momentos muito especiais. Então, estou muito feliz, até porque nos últimos anos, não necessariamente, nós conseguimos estar sempre presencialmente, né? Então, hoje realmente é uma excelente, esses dias, né? Uma excelente oportunidade. Bom, a Jussara falou que eu podia falar mais ou menos 1h30, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido. Quando a Jussara, não me lembro se foi a Jussara, se foi a Dora, apresentou temas emergentes da urbanização brasileira, eu achei assim bastante interessante, peculiar, e é uma excelente oportunidade para pensar vários aspectos, né, dessas tendências que hoje nós estamos vivendo, hoje sentimos, né, mas já vivemos há bastante tempo. Bom, então, eu fiquei pensando de onde que eu ia partir, como eu ia começar, e então vou aqui tentar apresentar algumas questões que eu fiquei pensando como eu iria abordar com vocês hoje essa temática. Obrigada. Bom, desde os anos 60, eu fiz aqui um script e vou seguir para tentar atender o tempo, né? Desde os anos 60, 70, nós vivemos, então, uma revolução tecnológica que provoca alterações bastante profundas no padrão de acumulação capitalista. Vários paradigmas, desde então, explicativos, né, válidos até então, eles vêm sendo quebrados e são muitas as novas realidades que devem ser consideradas para compreender o presente. Então, nós podemos pensar numa permanente reestruturação produtiva, na globalização, na neoliberalização, no rentismo, na financiarização, no capitalismo de plataforma, etc.
E os impactos, né, nos sistemas de produção, nas relações sociais de produção e na produção do espaço são muito numerosos, bastante complexos. Tudo isso vai gerar, então, um conjunto de quebras, de rupturas, e são muitos os desafios para interpretar todas essas mudanças, né? E os temas emergentes, para compreender a urbanização contemporânea, me parece que são numerosos. Acho que alguns fatos estruturantes, né, que se dão paralelamente nas 3 últimas décadas, elas devem ser pensadas, citadas. Então, um processo de desindustrialização, que é um tema aí bastante polêmica, sobre o qual não existe necessariamente um consenso, né? É bastante polêmica essa discussão, e nesse caso, um esvaziamento de antigas áreas industriais nas principais metrópoles do país, ou mudanças de uso, como, por exemplo, antigas áreas industriais passando a ter funções associadas aos serviços, aos galpões logísticos, data centers. Uma outra questão muito forte é a reprimarização da pauta de exportações, né? Uma regressão qualitativa predominando produtos de menor valor agregado, e um grande crescimento econômico no interior do país, em parte decorrente desse modelo primário exportador de commodities, né? Agrícolas, minerais, energéticas. Eu acho que a região que nós estamos é um exemplo desse crescimento do chamado interior do país. Bom, como interpretar, né, esse conjunto de transformações? Realmente são muitos desafios. Eu acredito na divisão do trabalho, então eu vou aqui fazendo afunilamentos, vou afunilar aqui para chegar. Vou partir, então, de um tema que está muito em voga hoje, que é justamente esse debate para compreender uma parte dessa realidade, a questão do neoextrativismo, que, na verdade, é o que nós já vivemos há muitos séculos, mas no mundo de hoje, com novas possibilidades, que vão permitir, então, uma superexploração e apropriação de recursos naturais, minerais, agrícolas, né, com baixo valor agregado, em grande parte voltado à exportação, associado com uma inserção subordinada na divisão internacional do trabalho, impactos ambientais bastante severos, uma concentração de riquezas com manutenção do monopólio da terra, impactos no padrão demográfico, na urbanização e na rede urbana. E aí, vou partir para dentro do extrativismo a questão especificamente do agronegócio e a nova ordem urbano-regional no Brasil. E eu parto de uma tese que eu venho defendendo já faz algum tempo, que o agronegócio globalizado no Brasil, ele é um dos principais vetores de reorganização do território brasileiro, e não só do espaço agrícola, mas também do espaço urbano e regional. Ele vai promover uma série de aspectos, não? Por exemplo, o incremento da urbanização, muitas novas relações campo-cidade, a criação de novos municípios, a reestruturação de muitas cidades e a reestruturação urbano-regional. Então, toda a minha fala daqui para frente vai tentar apresentar elementos de argumentação para essa tese. Bom, desde os anos 70, de maneira especial, parte importante da agropecuária, ela se encontra ancorada nos mesmos pilares do capitalismo deste período. Então, uma permanente reestruturação produtiva, o neoliberalismo, o avanço da financiarização, culminando no que passou a ser chamado, especialmente desde os anos 2000, de agronegócio.
né? Para alguns colegas, como o Bernardo, isso seria, então, um novo paradigma do capitalismo agrário, seria um novo momento desse capitalismo agrário. Bom, e seria, então, uma atividade agropecuária cujo principal objetivo, naturalmente, é a obtenção de lucro de renda da terra, com a produção de muitas novas mercadorias, especialmente commodities, agrocombustíveis e alimentos industrializados, cada vez mais ultraprocessados. Então, a tecnologia, o capital intensivo, como forças produtivas, eles têm reestruturam desde então os sistemas técnicos agrícolas e vai com uma grande adoção de pacotes tecnológicos, então, quer dizer, um conjunto de insumos, de máquinas, de biotecnologia, buscando, então, um padrão estandartizado de produção, através da monopolização de grandes volumes de créditos estatais e outras políticas públicas, regulado por relações de produção, distribuição e consumo cada vez mais globalizados e com o aumento crescente da articulação de interesses econômicos e políticos. Para entender o que eu entendo como agronegócio, nós temos que pensar, então, numa produção em rede em escala global. Quer dizer, um conjunto de atividades que se dão em total incremento, simbiose, com a agropecuária cada vez mais dependente, interligada, com um conjunto de serviços, de comércios e com a indústria, seja as que vão fornecer os insumos para a sua realização ou que vão transformar a produção agropecuária. E isso, então, você vai ter para compreender o agronegócio, desde a produção e distribuição de suprimentos à agropecuária, tem que considerar os agentes financeiros, os centros de pesquisa, assistência técnica, a transformação da produção agropecuária, o armazenamento, o transporte de cargas, o marketing, as agtechs, que estão cada vez mais presentes no agronegócio, a distribuição das mercadorias alimentares no varejo, que são a principal elo de distribuição dos alimentos, especialmente industrializados. Bom, nós teríamos entre os resultados, com todas essas transformações, essas mudanças da base técnica, das forças produtivas, muitas novas possibilidades para acumulação do capital, com o aumento, então, crescente da produtividade da produção, com grande percentual dessa produção voltada às exportações. Então, não é mais possível compreender o agronegócio sem considerar essa totalidade, o que evidencia, entre outros, naturalmente, né, que os estudos eles têm que ser intersetoriais e multiescalares, cada vez mais. Bom, mas quem é que realiza o agronegócio, né? Aquele meu vizinho que planta lá, tem os pezinhos de alface? Não, naturalmente não. Nós estamos aqui, achei bastante, assim, fiquei impressionada, fazia um tempo que eu não vinha, né? Do caminho de Passo Fundo até aqui. Acho que tem alguns desses agentes, eu vi pelo caminho. Então, para entender os principais agentes do agronegócio, eles são, então, as grandes empresas e corporações transnacionais, sejam elas agrícolas, agroindustriais, as indústrias químicas, as fumageiras, ou de capital financeiro, através aí de vários dos seus fundos de investimento, e, naturalmente, o Estado e os grandes proprietários de terra. Esses agentes eles vão se notabilizar pela sua grande capacidade produtiva instalada, pela grande complexidade das operações que realizam, pelo volume de matéria-prima que processam, que transportam,
pela diversidade de atividades econômicas que exercem, né, muitas vezes começam como pequenas empresas, até virar uma JBS, né, com várias atividades, atuação em diferentes escalas geográficas, cada vez mais, e um grande poder de impor as suas demandas ao Estado. E o lobby que exercem aí no Congresso Nacional, vídeo a bancada ruralista, a frente parlamentar da agropecuária, com o Instituto Pensar Agro. Bom, a revolução tecnológica ela vai atingir também os transportes e as comunicações, o que vai, então, aumentar a fluidez territorial e informacional dos lugares. Isso, somado à modernização das forças produtivas da agropecuária, vai propiciar muitas e mais complexas formas de apropriação e superexploração da natureza. Então, isso vai viabilizar a ocupação produtiva de um exército de lugares de reserva que antes não eram interessantes para tais atividades, não eram suficientemente rentáveis para tais atividades. Então, isso vai resultar numa dispersão espacial da produção, com a ocupação de muitas novas extensões de terras, aumentando as fronteiras agrícolas por todos os biomas do país. Atinge inicialmente o centro-oeste, mas a partir dos anos 90, todo o território nacional, incluso o semiárido e a Amazônia, onde o agronegócio ele vai aparecer como manchas, como pontos, depende da região, da área. Ocorre também uma intensificação da produção de áreas agrícolas, onde já essa agricultura intensiva já acontecia, como, por exemplo, onde nós estamos, na região sul, na região sudeste. Então, tudo isso vai resultar em profundas transformações nas formas de uso e ocupação do espaço agrário. Não sei se vocês viram na mídia, na semana passada, no final, quinta ou sexta-feira, o MAP Biomas lançou novos dados naquelas séries que eles sempre trabalham. E eu peguei, eles estão usando aqui um conjunto de dados para fazer a divulgação, né, dos novos estudos, e eu trouxe alguns aqui que eu achei bastante avassaladores, que é que 60% de todo o espaço produzido no Brasil, seja com cidades, agropecuária, mineração, infraestrutura, foi produzido desde o Brasil colônia até 1984. E de 84 até hoje, os outros 40%. Então, é mais ou menos assim, 5 séculos por 4 décadas. Então, 60% em quase 5 séculos, e 40% em 40 anos. Bastante preocupante, né? Então, nesses anos, o Brasil perdeu o equivalente a 13% do território nacional de vegetação nativa. E a agropecuária foi o principal vetor de transformação do uso e do espaço. E a proporção de municípios com predominância de agropecuária sobre o território subiu de 47% para 59%. O Cerrado perdeu 28%, a Caatinga 15%, a Amazônia 13%, a Mata Atlântica 11%. Dados do MAP Biomas. Não saberia dizer a metodologia que eles adotam, mas são dados, a princípio, confiáveis, de bastante utilização. Eu trouxe uns dados do Girardi, do Atlas da Questão Agrária, não é o mesmo período, né, mas já serve para a gente ter uma ideia. A principal commodity agrícola do Brasil, que é a soja, ela cresceu 30 vezes de área ocupada entre 70 e 2024. Então, esses mapas eles são de 96, anos censitários, censo agrícola, né? 96 e 2017. O azul, a mesma cor facilitava, mas já dá para ver. 96 está em azul e 2017 em roxo. Quer dizer, nem é o período de 70 a 24, mas já dá para perceber como a coisa se... Em
contrapartida, podemos observar a diminuição de alguns produtos da cesta básica. Eu trouxe o exemplo, através da mesma fonte, dos mesmos anos censitários, do arroz, que é um dos que mais vem perdendo área plantada. E esse nem é da área, é da produção. Então, só para ilustrar, que são sempre importantes. Bom, então, lembrando o nosso querido mestre Ariovaldo, nós temos que considerar que nesse período, paralelamente, eu fiz aqui umas adaptações, né, ele não usava essa linguagem exatamente, dos dois processos monopolistas territoriais que se dão em todo esse período paralelamente, que é a territorialização das corporações do agronegócio no espaço agrário e, paralelamente, concomitante, a monopolização do espaço agrário pelas corporações do agronegócio. Então, todo esse período vem ocorrendo esses processos monopolistas territoriais. Tá bom o som? Agora ficou melhor, né? Percebi. E tudo isso vai culminar, naturalmente, com a desterritorialização de milhares de pequenos agricultores, quilombolas, ribeirinhos, e um conjunto grande de povos originários, através de muitos processos de grilagem, expropriação, expulsões, violência, assassinatos, aquilo que a gente conhece bem. Geradores, naturalmente, de muitos conflitos pela terra e todos os bens naturais que ela possui. A água, o minério, a biodiversidade, já que os conflitos eles ocorrem, já que nada disso se coloca, se implanta sobre o nada. Muito pelo contrário, né? Não se instala sobre nada, mas sobre uma formação socioespacial repleta de vida e de história. E, naturalmente, dá nisso aqui que esse mapa reflete, que são dados lançados o mês passado pela CPT, que ela está comemorando 40 ou 50 anos, mas os dados são de 40 anos, de 85 a 2023, foram registrados cerca de 51 mil ocorrências no campo. Conflitos. 80% desses conflitos foram causados por atores hegemônicos e 84% são disputas por terra. Se nós formos pensar regionalmente, 44% dos conflitos estão na Amazônia, que vem sendo, então, a mais nova fronteira, nova entre aspas, né, de algumas décadas, para todos esses processos. Bom, poderíamos pensar, então, que o pequeno agricultor não existe mais, ou que ele está todo fora na cidade, que ele não tem mais terra. Não, o capitalismo ele se desenvolve, ele se realiza com um conjunto de contradições. Então, nós temos que lembrar aqui o Martins, que nos fala da sujeição formal, que até o professor Everton, não sei onde ele está agora, a gente estava conversando, e ainda é muito presente aqui nessa região. Quer dizer, um conjunto de pequenos agricultores, ele permanece na terra, produzindo e transferindo parte dessa renda para as grandes empresas e corporações. E aí também, lembrando o professor Ariovaldo, né, grande parte da produção agropecuária, ela se encontra monopolizada pelo capital agroindustrial. Então, por exemplo, isso é o que predomina na avicultura, no fumo, na pecuária leiteira, ou vocês acham, por exemplo, que a Nestlé ela cria as vaquinhas para todos os seus produtos? Não, né? São milhões, milhares, não sei quantos são, de pequenos produtores, pecuaristas, que vão, então, indo a renda da terra para as grandes empresas. Imagino que aqui, que é uma região de forte produção agropecuária, um de vocês deve conhecer, por exemplo, digamos, um caso que é muito forte aqui na região, que é o da avicultura. Então, né, quantos pequenos produtores que têm aquela produção avícola, né, que está sempre no limite, devendo no banco, no limite de não conseguir mais permanecer, ter que entregar a terra, de tão endividado que ele está, qualquer tarifaço, né, que venha acontecer como agora.
Bom, tudo isso naturalmente vai levar a mudanças nas relações sociais de produção. São muito profundas essas metamorfoses que vão ocorrer. Então, a gente pode pensar que, de um lado, a gente vai ter a formação de um mercado de trabalho agrícola formal, que era muito pouco presente em algumas áreas. Por exemplo, no Nordeste, você pensar em trabalho agrícola formal, assalariado, é uma coisa assim bem mais recente, ou, em termos numéricos, bem mais recente. Então, você vai ter um trabalhador braçal neste mercado de trabalho, ao qual só restou a própria força de trabalho e que passa a residir na cidade. Então, é aquele trabalhador agrícola não rural, o antigo volante, né, que era estudado na década de 80, ele trabalha no campo e mora na cidade. Então, eles realizam trabalhos cada vez mais precarizados e sazonais, especialmente em determinadas épocas do ano, com grande realização de movimentos pendulares, né, frequentes. Numa outra ponta, você tem o trabalhador cada vez mais especializado nas atividades modernas para atender às demandas do agronegócio. Quer dizer, de maneira geral, esse trabalhador ele já tem uma origem urbana e não é tão incomum que ele já venha de cidades maiores e até de metrópoles para atender essas demandas, né, que poderíamos dizer que é a migração descendente. E tudo isso vai se dar concomitantemente, ainda hoje, a superexploração do trabalho, então, nos frigoríficos, né, que aqui também é muito recorrente, na cana, que ainda acontece, e mesmo com resquícios de trabalho análogo à escravidão. Vamos citar, então, um exemplo local, que foi a autuada. A JBS foi autuada justamente com esse trabalho análogo à escravidão. Foi o ano passado, mas foi homologado recentemente, né? E era justamente na produção de frango aqui, localmente, né? Bom, tudo isso, então, vai gerar muitas novas dinâmicas demográficas. Então, você vai ter, por exemplo, se até a década de 70 e 80 você tem um intenso movimento de êxodo rural, inicialmente esses movimentos eles eram especialmente para as grandes metrópoles, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas a partir da década de 80, 90 em especial, há uma migração também para as cidades menores, né? Num primeiro momento, esses movimentos migratórios, eles eram só interregionais, do campo e cidades menores para as metrópoles. E, posteriormente, também passa a haver uma migração intra-regional. Bom, ao lado, então, dessa dispersão espacial da produção, com o aumento da divisão do trabalho, vai, paralelamente, ocorrer, então, um processo de especialização territorial produtiva, já que os agentes hegemônicos do agronegócio, naturalmente, em função na busca do maior lucro, eles vão atuar de forma extremamente seletiva. Então, há um uso seletivo do espaço pelos agentes hegemônicos do agronegócio, já que os lugares eles se distinguem por diferentes capacidades, né, de oferecer rentabilidade aos investimentos produtivos. Tanto é que o Milton Santos usava o termo de produtividade espacial. Bom, então, como entre os resultados, nós vamos ter cada vez mais o aumento da divisão territorial do trabalho e a fragmentação do território com a formação de novos arranjos territoriais produtivos e especializados, no caso, na produção de commodities. Eu venho chamando a esses arranjos territoriais, a essas novas regionalizações, de regiões produtivas do agronegócio. O que seria, então, o que eu chamo de uma região produtiva do agronegócio? Eu entendo que ela é um híbrido, né, formado por um espaço agrícola extremamente moderno e espaços urbanos não metropolitanos,
funções especializadas para o agronegócio. Então, nós temos aí um rural transformado, ressignificado, e um urbano especializado, visando atender às demandas do agronegócio. Então, esse diálogo permanente entre campo e cidade, rompendo, então, a clássica dicotomia campo-cidade. É muito interessante, porque é diferente falar isso numa metrópole ou falar isso onde estamos. Parece assim que entra, né, Então, são regiões extremamente especializadas, consideradas as mais competitivas para o agronegócio, nas quais vão predominar os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação da economia e da política do agronegócio globalizado, nas quais os principais agentes produtores, não só do espaço agrícola, mas também urbano e regional, são as grandes empresas e corporações do agronegócio. Então, essa solidariedade organizacional, associada aos interesses das empresas e corporações do agronegócio, elas predominam sobre a solidariedade orgânica, localmente, historicamente tecida. Do meu ponto de vista, evidenciando de forma muito clara, muito contundente, a existência do que o Milton Santos falava para outras realidades, do espaço corporativo, produzido totalmente ao sabor dos interesses das empresas e corporações. Então, nós temos uma diluição nessas regiões. Não mudou. Nessas regiões, então, nós temos uma diluição da contradição entre campo e cidade, cada vez mais, novas relações e permanentes e complexas entre campo e cidade, uma intensificação da urbanização, a organização de novas regionalizações e o surgimento de muitas novas funções urbanas. Então, nessas regiões, as grandes empresas e corporações do agronegócio, elas conseguem impor especializações às cidades. Elas são um vetor de crescimento da economia urbana nessas regiões. Então, parte da economia urbana está relacionada ao atendimento às demandas de produtos e serviços do agronegócio. Então, são muitos os fluxos diários e permanentes entre campo e cidade. São os trabalhadores, insumos, informações, tecnologia. Foi tudo que eu vi quando eu vim de Passo Fundo a Erechim, ou uma parte disso, pelo menos. Então, eu defendo uma outra tese, que é na cidade, onde se processa parte da materialização das condições gerais de reprodução do capital do agronegócio. Ou seja, que a cidade ela se constitui um nó de todo esse processo, dessas redes de relações econômicas, políticas, sociais e da própria logística do agronegócio. Então, nós temos aqui o que me parece, que eu acredito mesmo, uma chave explicativa para a existência do que eu venho chamando, então, de cidade do agronegócio, que são os espaços urbanos especializados no atendimento às demandas do agronegócio. Então, elas compõem as regiões produtivas do agronegócio e exercem a centralidade urbana nessas regiões. Então, evidenciando, então, que o agronegócio ele não se realiza somente no campo, mas ele se dá de forma integrada com espaços e economias urbanas e de vários estratos da rede urbana. Então, requer relações complexas, permanentes, profundas, com cidades de diferentes tipos, tamanhos e diferentes escalas. Pode avisar com ideia? Tá. Então, vamos lá. Vou mais rápido. Então, a cidade do agronegócio ela vai polarizar amplos espaços agrícolas dinâmicos, onde as funções inerentes às demandas do agronegócio elas são centrais na sua economia e na organização do espaço. Eu achei, a gente vindo de Passo Fundo para Erechim, não sei se alguns dos que estavam vindo juntos repararam tudo que tinha na saída da cidade. Lojas de máquinas agrícolas, silos, etc. Né?
Então, outra questão importante a destacar é que cada commodity ela tem uma demanda específica. Então, as da soja são diferentes da laranja, que são diferentes do trigo. Então, eu acho mais pertinente dizer, já que elas serão cidades cada vez mais especializadas, então que é interessante a gente falar no plural, já que as especializações, em alguns aspectos, são distintas, né? Algumas dessas cidades, elas já existiam antes da difusão do agronegócio e elas são refuncionalizadas para atender aos interesses da economia do agronegócio. Então, trouxe alguns exemplos. Santarém, no Pará, Barreiras, na Bahia, Balsas, no Maranhão, todas elas já existiam, mas elas são outras hoje do que elas eram há 30 anos atrás. É ou não é? Que um representante de Santarém Santarém é a mesma desde a implantação do terminal portuário da Cargill? É bem pior hoje, inclusive, né? Algumas dessas cidades, elas já existiam, assim, essa já foi, né? Outras cidades, elas são criadas a partir dessa difusão do agronegócio. Então, surgem novas cidades. Acho que um exemplo bem emblemático, que todos acho que já conhecem, é de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nova Mutum, bom, Mato Grosso, né, tem um verdadeiro colar de cidades do agronegócio, né, de Nova Mutum a Sorriso. Bom, então é nas cidades do agronegócio que se dá a gestão local e regional, onde residem os trabalhadores especializados ou braçais, que trabalham seja no campo, seja na cidade, onde se localiza a parte dos comércios e serviços de todas essas demandas, onde estão instaladas as agroindústrias, os frigoríficos, as usinas, as esmagadoras de soja, onde se localiza a parte das indústrias mecânicas voltadas para a agropecuária e para a agroindústria. São cidades pequenas, mas também, agora começa o problema, mas também cidades de porte médio. As cidades do agronegócio, né, elas exercem, então, essa centralidade nas regiões produtivas. Essa centralidade ela vai ser, muitas vezes, na minha opinião, exercida também por uma cidade de porte médio. Uma região produtiva ela pode ter várias cidades do agronegócio. Quer dizer, quanto mais acirrada a divisão do trabalho, mais acirrada a divisão social e territorial do trabalho do agronegócio, maior a possibilidade de existirem várias cidades especializadas. Eu já via isso, por exemplo, no período que eu realizei a minha tese, na década de 90, na região de Ribeirão Preto, já existia Matão, que era a cidade da laranja, Sertãozinho, que era a cidade da cana e da produção dos equipamentos da cana. Eu acredito que a gente está numa região assim também, essa região na qual nós estamos. Bom, em todo o Brasil, na minha compreensão, é possível observar a existência do que eu entendo como cidades do agronegócio. Eu listei algumas aqui, como o meu tempo está escasso, não lerei, vocês podem rapidinho dar uma olhada, mas podem ver que tem para todo gosto, em todos os biomas, em todos os lugares. Bom, mas as condições gerais de reprodução do capital, né, do agronegócio, ele se dá nas cidades de vários tamanhos, incluso nas principais metrópoles do mundo, já que é lá que está a gestão de todo esse processo. Então, as relações são sempre intensas entre as cidades nas regiões produtivas e as cidades globais, algumas metrópoles globais. Como o agronegócio ele se dá totalmente a partir dessa dialética, né, entre o local e o global, as cidades do agronegócio elas podem se conectar diretamente aos principais centros de poder e consumos mundiais. Por exemplo, uma cidade hoje como Uruçuí, no Piauí, Balsas, no Maranhão, ela pode se conectar diretamente à Bolsa de Valores de Xangai, a um fundo de investimentos em Chicago, sem passar, por exemplo, pela cidade de São Paulo.
Então, tudo isso vai promover um enorme curto-circuito na rede urbana brasileira. Então, vai haver a quebra dos esquemas clássicos de hierarquia urbana, que eram válidos até a década de 80, ou esticando muito, até os anos 90. Isso também mostra que há uma diminuição, né, da macrocefalia que marcava a urbanização brasileira até a década de 80. Porque passam a crescer não só as metrópoles, mas também um conjunto de cidades de porte médio e também cidades pequenas. No caso do agronegócio, né, eu entendo que nós temos que pensar que nós temos as cidades do agronegócio, que são as cidades do fazer, apesar de todo o dinamismo econômico e complexidade que elas possam apresentar, elas são cidades totalmente alinhadas aos interesses das corporações do agronegócio. E as cidades globais, elas são efetivamente o lugar do comando. Quer dizer, o comando geral desse agronegócio, ela se dá em outras escalas urbanas, especialmente em algumas das metrópoles, principais metrópoles do mundo. Ou seja, as cidades globais, elas estão no topo dessa rede de cidades associadas ao agronegócio globalizado. É nas metrópoles onde se localizam, por exemplo, os escritórios corporativos dos principais agentes que dominam o setor, como as corporações agroalimentares, as representações dos fundos de investimentos, as principais empresas de todos os escritórios das bolsas de valores, as de mercadorias, etc. No caso do Brasil, tudo isso, uma parte importante destes escritórios está na cidade de São Paulo. Cerca de 50% das 50 maiores empresas do agronegócio do Brasil, elas têm as suas sedes corporativas na cidade de São Paulo, e assim, ali no sistema financeiro, não é também qualquer endereço. Por exemplo, a JBS daqui, a Bunge, tem os seus escritórios na cidade de São Paulo. Devemos também lembrar uns outros nós dessa rede, Brasília, né, que cada vez mais é um nó muito importante, especialmente desde a criação do Instituto Pensar Agro, que faz todo o processo da logística, de pensar o agronegócio. Bom, e aí, usando a teoria dos dois circuitos da economia urbana, eu entendo que isso vai mostrar, que isso mostra, evidencia, que ele também que o agronegócio faz parte do circuito superior da economia urbana da principal metrópole brasileira, assim como de outras cidades globais. Então, para as corporações transnacionais, naturalmente, São Paulo é só um elo subalterno de toda essa cadeia. Bom, aí a gente também tem que... Vou começar a acelerar. Nas áreas de difusão do agronegócio, os agentes hegemônicos do segmento, eles têm cada vez mais domínio sobre as terras, a tecnologia, a logística, os trabalhadores, as esferas locais de poder, com forte imbricamento entre o público e o privado. É muito comum agentes locais do agronegócio ocuparem cargos no executivo local, no legislativo, além de outras instâncias de poder, exercendo, então, grande ingerência, inclusive, sobre a produção do espaço urbano. Então, para mim, isso é evidência de uma urbanização sob o comando de interesses das corporações do agronegócio, com reflexos perversos para o aumento das desigualdades e da estruturação das cidades. E aí, eu acho que nós já temos muitas evidências que o agronegócio ele tem gerado cada vez mais concentração de riquezas, aumento da pobreza estrutural, das desigualdades socioespaciais, concentração fundiária, destruição da biodiversidade, uma mudança radical do sistema alimentar que está nos deixando a todos doentes em vários aspectos, perda da soberania, acho que hoje isso também é um debate muito importante,
Então, as cidades do agronegócio, elas possuem economias dinâmicas, mas elas têm, na segregação e nas desigualdades socioespaciais, algumas das suas características principais. E elas reproduzem alguns dos problemas urbanos que existem nas principais metrópoles do país, guardadas as proporções, naturalmente. E isso revela, então, para mim, que são novas faces da pobreza estrutural. Então, nós temos aí exemplos de riqueza cada vez mais concentrada e da pobreza cada vez mais difundidas e materializadas em espaços segregados e desiguais. Então, muitas são cidades que já nascem segregadas, principalmente as mais novas. Então, eu acho que nós podemos dizer que as cidades do agronegócio, elas são efetivamente o reverso do direito à cidade. Eu termino, então, com uma outra tese, que é de que a urbanização promovida pelo agronegócio, ela é corporativa fragmentada e um dos signos, né, da forma subordinada, perversa e dependente, como o Brasil se insere na atual divisão internacional do trabalho. Reafirmação, então, de uma condição dependente e subordinada do país no sistema mundo. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso, muito isso hoje, né? Por isso, então, eu entendo que é urgente a gente desconstruir os mitos criados sobre o agronegócio, que funcionam como verdadeiros nós estruturais da sociedade brasileira, que permitem o uso corporativo do território livremente por esses agentes que se apropriam dos bens naturais de toda a população brasileira. E aí, 3 lâminas para mostrar o que eu estou entendendo, né, que o capitalismo rentista neoextrativista leva, então, a uma fragilização da democracia. A bancada ruralista, fortíssima no Congresso Nacional, ela representou aproximadamente 50% dos votos para o impeachment da presidenta Dilma. Aqui nós temos 2 mapas, né, que são o vermelho e verde, o mapa das eleições presidenciais de 2018, e em laranja é a produção de soja. Os anos são próximos, não são exatamente os mesmos, mas eu acho que dá para perceber uma correlação da cor verde, votos para o candidato Bolsonaro, que se elegeu, e os votos em laranja, que é a produção de soja. Não sei se vocês veem alguma correlação. E aqui, dados recentes também, de um portal muito interessante, de olho nos ruralistas, que eles apresentam o que eles estão chamando do arco da soja, que concentra 71% dos que eles estão chamando de agrogolpistas do 8 de janeiro de 22. E aí o Mato Grosso bate em disparada. Quer dizer que temos 142 fazendeiros e sócios eles chamam de fazendeiros, né? E sócios de empresas identificados, associados ao golpe de janeiro de 22. 74 estão em Mato Grosso, 17 em Goiás, 13 na Bahia, que são aqueles que sustentavam os acampamentos, ofereciam os caminhões, etc., segundo a fonte consultada. Então, é isso, deixo aqui para debate. Obrigada.